Idade. Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 39 minutos, a hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chite, seu amigo perto de você. E nós já estamos aqui no ar com o nosso Política com Pimenta, já estão por aqui os nossos comentaristas desta manhã de quinta-feira. Toda terça e toda quinta-feira nós temos aí o Política com Pimenta com o Osmar Campreguer e o Júlio Redel, debatendo os principais assuntos da política nacional. Muito bom dia, Júlio Redel. Bom dia, Odair, Osmar, ao Dori, né, ao Julian, que integra aí a equipe da rádio agora também, né, e aos nossos queridos ouvintes, uma ótima quinta-feira então. Osmar Campreguer, seja bem-vindo, bom dia para você também. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos assistindo. Muito bem, tem gente nos ouvindo, tem gente nos assistindo e aguardando o que será que vai rolar no Política com Pimenta de hoje. Mas, logicamente, que o assunto mais falado nos últimos dias, nas últimas horas aqui no Brasil, é a PL 2630, que tem alguns nomes já, a PL das fake news, a PL da censura, enfim. Nós queremos ouvir a opinião dos nossos comentaristas hoje, nesse bate-papo que a gente vai fazer sobre esse projeto de lei, a PL 2630, que vai tratar aí da questão da regulamentação das redes sociais. Isso já era uma situação que a atual gestão vinha conversando, vinha falando sobre essa questão da regulação das mídias sociais, já desde da sua candidatura e também durante a campanha eleitoral, e agora, né, isso está lá, foi aprovado no Congresso ontem, na quarta-feira, foi aprovado então o regime de urgência. Então, isso que eu queria, para a gente começar o papo sobre esse assunto, sobre duas questões. A necessidade, como é que vocês veem? Se vocês acham necessário esse projeto de lei, alguma coisa aí para regular as redes sociais de fato, e por que da necessidade desse regime de urgência da PL. Por quê? Porque não vai passar por nenhuma comissão, isso vai direto para o plenário, vai ser votado direto pelo plenário, não vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, enfim, aquelas comissões que acabavam discutindo um pouco melhor e que acabam discutindo um pouco melhor os projetos. Então vamos lá, os primeiros dois tópicos aí da nossa conversa de hoje é sobre isso. A necessidade dessa PL e por que da urgência, né, de aprovar essa urgência na tramitação da PL. Começo com você, Júlio. Vamos lá, né? Se quiser saber quem controla você, é só observar quem você não pode criticar, né? Basicamente, esse é um pensamento que resume um pouquinho do que está acontecendo nesse atual momento. Esse projeto, ele começou a ser comentado lá na época do período eleitoral, né, em falas, inclusive, do partido que hoje está no poder, do seu grupo que hoje está no poder. De onde veio o texto base, vamos dizer assim, do nosso iluministro Alexandre de Moraes, que não é jurista, que não é parlamentar, né? Ele é um advogado. É um simples advogado indicado por um presidente, na época, o Michel Temer. Ou seja, novamente nós temos uma intervenção do STF dentro das casas legislativas. Por quê? Porque projetos de lei devem partir das casas legislativas. Isso já aconteceu lá no passado, quando o ministro Barroso justamente veio interferir nas casas legislativas, fazendo, na época, fake news sobre a questão do voto impresso, dizendo que era um comprovante que a pessoa ia levar para casa, e essa não era a intenção do projeto. A intenção do projeto era gerar o comprovante que caísse numa urna separada, mas que pudesse ser auditável. Mas, com toda a confusão promovida pelo Barroso, realmente não avançou. E agora nós temos esse projeto
né, essa necessidade de ser aprovada num regime de urgência, e com isso ela acaba não passando pelas comissões necessárias para fazer essa verificação, essa checagem. Ou seja, o tempo é pouco, a previsão é ser aprovada aí na próxima terça-feira, ou ser levada para aprovação na próxima terça-feira. Vai ter votação, né? Votação, aprovação. Vai votação. Sobre a relatoria de quem, e não é o irmão do Odair aqui, né? O Orlando Silva, deputado do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Nós temos um partido comunista no Brasil. Ou seja, então, será que a liberdade num país comunista é aquilo que a gente quer para o Brasil? Né? E aí eu tenho que me corrigir aqui, porque no pós-eleição eu falei que nós teríamos aí casas mais divididas, né? Que existia aí talvez uma oposição mais firme, mas não foi o que a gente viu recentemente com a aprovação de urgência de um projeto desses. Então as pessoas que se dizem liberais realmente não são liberais, porque elas não defendem a liberdade. Esse é um projeto que ele não defende a liberdade. É necessário? Não é necessário. Por quê? Porque hoje nós temos o artigo 5º da Constituição, com vários dizeres do que pode e o que não pode acontecer. Osmar, seu posicionamento aí sobre essa situação que o Júlio coloca de que há não necessidade, porque já há meios de julgar quem faz excessos nas redes sociais. Bom, esse projeto ele já tramita há 3 anos no Congresso. Se eu não estou equivocado, ele já foi aprovado no Senado e ele está vindo para a Câmara para sofrer algumas modificações. Mas o que ele é extremamente necessário? Só para se ter uma ideia, hoje as redes sociais, o que nós estamos falando, redes sociais, elas não as Big Tech, elas não têm nem sede no Brasil. Para intimar uma rede dessa é uma dificuldade, porque não tem sequer endereço. E vamos dizer que nós estamos errados fazendo isso. A Europa está fazendo isso. O mundo está fazendo isso, está regulando, não é censurando, é regulando, criando regras que eu acho que deveriam ser na mesma forma que a imprensa, a lei de imprensa. Ofendeu, porque hoje o que acontece? Se eu e o Júlio nos ofendemos, de certa forma, a rede social, ela estimula que nós nos ofendemos porque ela quer ganhar dinheiro com isso. E precisa ser criado uma regra. Eu não vou dizer que a lei é boa, que a lei é ruim, mas precisa ser criada uma regra sim. Eu não sei qual a regra melhor. Inclusive, nessa lei, existia estão tentando fazer uma regra que os parlamentares, eles seriam exceção, eles não seriam submetido a essa lei, que eu acho muito errado, porque o parlamentar é que mais dissemina as fake news, que mais busca se aparecer nas redes sociais. Então, acho uma lei complexa, mas extremamente necessária, porque nós não podemos continuar da forma que está. Tem que ter regras, não é que censura é muito diferente de regra. Osmar, então, precisa... Mas, Osmar, será que essa questão agora da urgência, né? Você não acha que talvez, eu entendo também que precisa ter alguma regulamentação, mas será que essa regulamentação nesse espaço curto de tempo, sem uma ampla discussão com a sociedade, agora de uma semana para outra já vai ser votado, será que isso não é um perigo? Não, sim, inclusive só para a questão, tanto é verdade que as Big Tech invadiram, compraram anúncios, fizeram de tudo. Eles estão investindo um absurdo para não passar a lei. Quanto à urgência, eu entendi que agora ela se tornou essa urgência por causa daquele crime bárbaro que aconteceu em Blumenau, e isso talvez que acelerou a tramitação. Essa foi o argumento utilizado para acelerar o processo. Quanto a isso eu acho discutível, mas eu tenho assim convicção que devemos ter uma lei, uma regulamentação. É muito diferente de censura. Mas, Júlio, nesse caso de termos uma regulamentação, que talvez até seja saudável aí para as Big Techs realmente,
Porém, dessa forma, rápido como está sendo feito, se aproveitando até dessa situação do 5 de abril ali para dar uma acelerada no processo, será que a gente não vai ter jabuticaba nesse projeto? Então essa justamente é a preocupação, porque assim, ó, são inúmeras páginas e artigos ali que foram inseridos, inclusive no último mês ainda. Né? Então, quem é que realmente fez essa análise? Hoje, o que a gente precisa, e concordo, tem que ter talvez uma fiscalização para essas empresas, as big techs que a gente chama, né? YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, precisa ter algumas normatizações, sim, mas por que não especificamente para as big techs, então? Né? Criando mecanismos e ajustando elas a como veículos de comunicação e veículos de imprensa. Agora, o problema é que tem muito jabuti ali dentro sobre direitos e obrigações de quem posta e de quem coloca lá dentro também. E aí tem algumas situações que envolvem as questões das minorias, questões de crenças, questões religiosas, como alguns comentários ali. E hoje, voltando ao que a gente já falou do artigo 5º da Constituição, lá no item 4, a gente vai ver, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, a pessoa não se identificou, realmente, corta fora. Agora, quando você posta alguma coisa, é possível verificar. Se o perfil é falso, novamente, aí você cria a regra para a instituição, para a empresa fazer esse sistema de bloqueio. Você tem que se cadastrar, você vai colocar o CPF, você tem que se responsabilizar. É assegurado o direito de resposta, item 5º aqui, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. Novamente, a própria legislação já diz isso. No final das contas, seja a Constituição, seja a nova lei, vai parar no Supremo. E hoje, ultimamente, o que a gente está vendo é que depende de quem é a ação e quem está envolvido, o entendimento pode ser diferente. Pois é, Osmar, também existe aí dentro desse projeto uma previsão de que haja um órgão meio que fiscalizador, né, do governo, fiscalizador Esse é que... o mais... Porque... é o mais polêmico, inclusive tem pessoas, tem grupo de pessoas que acreditam que deveria ser um setor, tipo um grupo privado que faz. Então, existem algumas coisas, de fato, na lei que são questionáveis ou polêmicas ou discutíveis, mas a regulamentação ela é necessária, tanto é que a Europa também está fazendo, porque quando foi feita a Constituição, promulgada, não existiam as redes sociais. Então, isso mudou muita coisa. O mundo, são 30 e poucos anos da Constituição, então existem novas situações que devem ser regulamentadas. Eu sou a favor da liberdade completa da imprensa, desde que também haja contrapartida, que a pessoa seja punida ou responsabilizada se ela exagerar ou cometer algum delito, algum crime em razão dessa liberdade, porque a liberdade não é absoluta. O que ocorre hoje é que nós estamos num limite de liberdade, onde é que o pensamento ele acaba sendo mais grave do que o ato em si. Né? Como bem mencionado antes na página policial aí, né? Aquele cidadão aí com 50 e poucas passagens pela polícia, que efetivamente ele cometeu o crime, ele está solto. Aí nós temos várias outras situações de pessoas que não tiveram um envolvimento direto, assim como o próprio ex-presidente da República, que está sendo processado ou tentando buscar um vínculo como mentor intelectual, como se tivesse incentivado a situação, né, do 8 de janeiro, por exemplo. Então, o fato de você postar, concordar ou não com alguma situação pode ser mais grave se você atacar, né, se entender que você está atacando aí uma determinada minoria ou um determinado grupo. Esse é o problema. Justamente esses termos muito abertos, muito genéricos, né, Osmar, que podem ser dificultados. Hoje você, como operador do direito, sabe que a nossa justiça trabalha com a presunção da inocência, né? Tanto é assim que nós temos um presidente hoje que está presidente em função dessa questão da presunção da inocência. Então, a partir desse projeto, me parece que há um risco de a gente ter, a partir desse projeto, a presunção da culpa.
Eu acho que precisa um pouquinho separar as torcidas, porque as pessoas estão torcendo para um lado, para o outro, um quer defender, e eu acho que nós temos que ter um pouquinho de serenidade, porque, na realidade, a lei, a regulamentação, ela não é para punir, mas ela é para criar uma regra, e isso precisa ser feito. Eu não vou falar do ex-presidente, porque eu já esqueci, porque eu tomei remédio ontem, então eu não posso falar porque eu esqueci. Eu me enganei por causa disso. Então, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Muito bem. Olha, falando de ex-presidente, vamos falar do atual, então, já que o nosso assunto sobre a PL, eu acho que se esgota. Rapidamente, vamos fazer algum comentário. Quero que vocês façam algum comentário rápido aí sobre a passagem dele por Portugal e pela Espanha, Júlio. Foi divertida, né? Não tem muito o que falar, né? Nosso presidente sempre aí nos holofortes, negativamente, é claro, né? Fazendo o Brasil aí passar vergonha, virou piada aí dos portugueses, né? Deu o maior aí miguezão internacional da história dos últimos tempos aí, né? Porque uma das poucas línguas que ele conhece é o português. E aí na entrevista lá do último sábado ele disse que não entendeu, né? Ele fez uma lambança aí nas declarações da guerra da Ucrânia contra a Rússia, e aí justamente, né, a jornalista foi lá, questionou ele sobre, primeiro ele afirma que a União Europeia, incluindo Portugal, estariam incentivando a continuidade da guerra. Aí a jornalista vai lá e questiona isso, ele diz, não entendi. Né? E na Espanha a mesma coisa, não foi diferente, né? Lá na Espanha ele pediu palmas para ele mesmo. Então, assim, são situações que tu começa a acompanhar, né? E é difícil. Sem contar os protestos, né? Os protestos na Espanha, em Portugal, principalmente. E, detalhe, não são só de brasileiros. Né? Teve os brasileiros, teve os portugueses, teve ucranianos que foram lá protestar contra as falas do Lula. Aí agora o Lula deu uma melhoradinha na questão do POM, desse discurso, né? Declarou aí que realmente tem que ser respeitado a soberania territorial da Ucrânia, né? Mas é complicado, as pessoas não esquecem, né? A corrupção, as falas. Ô, Júlio, será que não vão mandar prender os manifestantes lá de Portugal e da Espanha, não? Será que não vão ser presos? Não, a gente pode se questionar, colocando isso como um contraponto do que a gente falou antes, por que será que não teve, né, não tem protestos na China? Por que será que não teve protestos lá? Porque lá não pode protestar, porque lá existe um grupo específico que controla as mídias sociais, que não te deixa manifestar. Você não pode falar mal do lado do governo. Já em Portugal, na Europa, são países mais liberais, lá é possível. Será que aqui no Brasil a gente vai conseguir, né, se manifestar? Outra questão, né, Júlio? Cada presidente com o seu vício, né? Um em remédio, outro em cachaça, né? Vamos lá, Osmar, sua manifestação aí também a respeito dessa passagem do Lula por Portugal e Espanha. Bom, eu quero só... A China não é um país democrático, essa é a única diferença, não é questão de liberalismo. A China não é um país democrático e Portugal é. Com relação à visita a Portugal, se você se analisar pela ótica da Jovem Pan, da Gazeta do Povo, do Dávila, desse povo ali, você vai dizer que foi um fracasso. Se você analisar pelo ponto de vista da Carta Capital, foi um sucesso. Na verdade, aqui, como essa emissora do Centro-País faz, ela tenta ridicularizar a presença do presidente. Eu acho que ela merece críticas, não só críticas. O presidente deveria vir ao Brasil e cuidar dos problemas do Brasil, porque aqui a coisa tem mais problemas para ele cuidar. Mas apenas para dizer para explicar, o Brasil assinou 13 acordos com Portugal, 13 ou 14, 3 com a Espanha. Entre os acordos está aqueles que os brasileiros poderão utilizar a mesma carteira de habilitação no Brasil e na Espanha ou em Portugal. Mais um acordo sobre desenvolvimento, sobre vários pontos. Mas esse não é ponto. O lado errado, na minha opinião, são as falas do presidente sobre geopolítica, que eu acho que o Brasil é tão insignificante no mundo que o presidente deveria passar de lado dessas questões, porque ele não consegue influenciar o Brasil
não tem capacidade para influenciar o mundo nas questões de guerra. Então, eu acho que o presidente poderia até falar superficialmente, porque não adianta. Diz, inclusive, alguns que o sonho dele é ganhar o prêmio Nobel. Então, esse seria o interesse dele. Mas eu acho desnecessário não, inútil esse barulho todo de fala, porque o Brasil não consegue influenciar. Mas dizer que foi um fracasso é mera repetição do que a Jovem Pan, os comentaristas da Jovem Pan falam. Muito bem, então... fracasso necessariamente, deixa eu colocar uma colocação aqui, né? Fracasso necessariamente não, né? Com 75 integrantes, né? 2 aviões, 22 blindados, né? Carros lá justamente de escolta e garantia, alguma coisa tinha que sair. Agora, a gente tem que lembrar que essa viagenzinha que ele fez lá para Portugal e as suas declarações custou, por exemplo, um projeto de vinda da Antonov para o Brasil, né, num projeto de 50 bilhões de investimento, 10 mil empregos, e isso sim também tem que ser colocado, né? Infelizmente, as falas acabam prejudicando. Aquilo que você falou, os comentários de geopolítica. Então, tem coisa que eu acho que o Lula tem que começar a ler mais o script que dão para ele e parar de achismo, né? Parar de dizer que ele assiste campeonato chinês, né? Que ele tem os amigos ali da Espanha, e se concentrar na questão diplomática. Por falar em campeonato chinês, é possível assistir sim, tá? Não que tu assiste também agora. Você já assistiu? Não assisto, mas é possível assistir. Eu acompanhar os jogadores, são tudo meio igual, né? Eu acredito que ele não assiste. Que ele não assiste e disse que assiste. Mas que é possível assistir sim. Então tá bom. No próximo programa, Osmar, você traz aí os links para a gente poder assistir o campeonato. É só ir ali procurar. Sim, é possível sim. Tá mas bom, ele não assiste. Não assiste não, né? Vamos encerrar então a nossa Política com Pimenta de hoje. E só dizendo aí que, com relação ao Prêmio Nobel, né? Acho que não inventaram ainda o Prêmio Nobel de Corrupção, né? Então ainda acho que ele não vai ganhar, não é dessa vez que ele vai ganhar. São 8 horas mais 1